O Novembro Azul é um movimento mundial para reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. Mais de 60 mil novos casos são diagnosticados no Brasil a cada ano. Mas mesmo sendo uma doença tão comum, infelizmente uma série de tabus ainda envolvem o tema. Eu sou Denise Gebrim e hoje no Papo Saúde estou aqui no Hospital Santa Lúcia Norte para entender um pouco mais sobre o câncer de próstata e para conhecer o robô que tem mudado as vidas dos pacientes com a doença. Vamos lá? Esse é o Dr. Rafael Rocha Vidal e nós estamos aqui hoje. Primeiro, obrigada, doutor, por nos receber. O prazer é todo meu. Para falar sobre um assunto que é tão importante, mas ao mesmo tempo um tabu. Então eu estou aqui como uma esposa preocupada, uma filha, porque eu sei que os homens têm uma dificuldade muito grande na hora de falar sobre o câncer de próstata, esse tratamento. Mas antes de tudo, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o Novembro Azul. É um prazer estar aqui com você, Denise, e poder falar de um assunto tão importante. Infelizmente, essa sua afirmação ela é absolutamente verdadeira. Existe um grande preconceito entrelado nessa coisa do exame masculino e da prevenção do câncer de próstata. Novembro Azul é exatamente uma campanha que vem no intuito de tentar desmistificar este paradigma. É uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia que traz o apelo aos homens para que eles busquem o atendimento médico, o atendimento urológico de uma maneira preventiva, no intuito de identificar o câncer de próstata quando presente em fases iniciais, garantindo a estes chances exorbitantes de ficar curado. É interessante pensar porque a gente tem o Outubro Rosa, né? E as mulheres tem uma procura muito grande, acho que a mulher está sempre em busca da saúde, com medo, acho que a gente se sente frágil, né? A mulher tem essa tendência de se sentir frágil. Já o homem tem aquela coisa de se sentir um super-herói e achar que nada vai acontecer com ele, né? Isso, eu até não acho que seja frágil o termo adequado para as mulheres, elas são muito mais conscientes e preocupadas com a saúde. E mais uma vez reflexo de um tabu da sociedade, um reflexo do machismo que paira no nosso meio, os homens se sentem de alguma forma invulneráveis. E mais uma vez a mulher tem um papel fundamental neste cenário, porque muitas vezes eles vêm ao consultório por intermédio de uma cobrança de uma filha, de uma esposa, de uma neta. Mais uma vez, as mulheres do seu círculo familiar preocupadas com o bem-estar, com o cuidado com a saúde é que acabam trazendo esses pacientes ao consultório. Então, esses pacientes muitas vezes chegam aos nossos consultórios por intermédio das mulheres do seu círculo familiar que acabam cobrando para que eles tenham mais cuidado com a sua saúde. E esse preconceito da busca pelo atendimento médico, no caso específico da próstata, pode custar muitas vezes uma vida. Isso é muito sério, né, doutor? Eu acho que a gente podia falar. Então, vamos falar comigo, assim, uma mulher leiga que tem um marido, que tem um pai. Vamos explicar. É como se eu estivesse falando comigo que não entende, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. O que é a próstata? A próstata é uma glândula que nós temos localizada entre a bexiga e a uretra, que ela tem um papel primordial de produzir uma substância líquida que é responsável pela nutrição dos espermatozoides. Então tem um papel primordial dentro do processo reprodutivo masculino. Essa seria a função principal, né? E o que acontece com a próstata? À medida que a gente envelhece, a próstata ela sofre um processo de crescimento, que é o crescimento benigno na maioria das vezes. Por outro lado, existem também situações em que surgem focos de crescimento tumoral maligno, que é o câncer de próstata, e por isso a importância da campanha. E a gente pode falar que todos os homens, a grande maioria, vai passar por isso, por conta desse... A Sociedade Brasileira de Urologia, o que ela recomenda é que todo homem, a partir dos 50 anos, deve procurar atendimento médico, deve procurar o seu urologista para realizar exames preventivos, que são o PSA e o exame digital da próstata. E a partir dos 45 anos, se ele tiver fator de risco aumentado para desenvolver a doença,
Os principais são uma história familiar positiva, parentes em primeiro grau, pai, tio, irmão, avô com histórico da doença, obesidade e pacientes com pele de cor negra. Esses pacientes têm um risco aumentado de desenvolver a doença e por isso devem buscar o acompanhamento um pouco mais precocemente. Com relação à probabilidade de desenvolver a doença, quanto mais velho o paciente fica, maior a chance de ter um foco de doença existente na próstata. Entendi. Quais são os sintomas, doutor? O câncer de próstata, ele de um modo geral é assintomático. Então o paciente muitas vezes não sente absolutamente nada e por isso a importância de se buscar um acompanhamento preventivo. Muitas das vezes, quando a gente aguarda o surgimento dos sintomas, a gente já pode se deparar com uma doença no estágio muito avançado, que seriam sintomas de dificuldade para urinar, ardência, sangramento urinário, mas volto a dizer, em se tratando de câncer, esses sintomas só surgem em um cenário de doença avançada. Em fases iniciais, que é o objetivo do diagnóstico, o paciente muitas vezes é completamente assintomático. Existe alguma forma de prevenir o câncer de próstata? O câncer de próstata, como muitas outras doenças, também pode ser prevenido através de um estilo de vida saudável. Então, o que a gente sabe na prática, pelos estudos científicos, é que a diminuição da ingestão de carnes vermelhas, evitar a obesidade, a prática de exercício físico regular, isso diminui a probabilidade do surgimento da doença. Doutor, e como funciona? Como é exatamente esse exame, que é o grande tabu, a grande dificuldade dos homens de entender? O exame digital da próstata, ele é um exame completamente indolor, que leva aproximadamente 10 segundos e é capaz de salvar vidas. 10 segundos? 10 segundos. É muito rápido, é sutil e o que eu mais ouço no consultório dos pacientes que vêm pela primeira vez, assim que eu termino de realizar o exame da próstata, é: doutor, mas o exame é só isso? Eles têm um mito de que o exame é uma coisa mais invasiva, mais complexa e na verdade é super rápido, minimamente invasivo e totalmente indolor. Eu acho que esse é o grande... Na verdade, são dois grandes problemas que eu sinto, né? Quando a gente fala disso, quando a gente toca nesse assunto onde existem homens, que é a questão do exame e a questão do que acontece depois. Então, a pessoa não quer descobrir para que não tenha, por exemplo, uma impotência ou alguma coisa que venha acarretada da doença. O câncer de próstata ele é uma doença extremamente heterogênea. Quando nós diagnosticamos a doença num estágio inicial, o paciente tem mais de 90% de chance de ficar curado. E quanto mais precoce o diagnóstico, menor a chance de ter sequela, independente do tratamento aplicado. O câncer de próstata ele é um espectro muito heterogêneo. A gente pode ter doença indolente, de crescimento lento, que muitas vezes não precisa nem de tratamento, basta apenas manter um acompanhamento vigilante. Até um outro extremo de doença, com uma doença de um comportamento agressivo e que aí sim vai merecer um tratamento também mais invasivo no intuito de atingir a cura para evitar que essa moléstia cerceie a existência do paciente. Então, na verdade, a preocupação desses homens devia ser o contrário. Quanto antes ele se tratar, o quanto antes ele prevenir e descobrir, menos sequelas ele vai ter. Sem dúvida. O que eu sempre digo para os meus pacientes no consultório é que o tormento da vida não é termos problemas, é não termos soluções. Quando nós temos um problema que está numa fase inicial, que a doença está confinada à glândula, nós temos a probabilidade de oferecer formas de tratamento curativo com índices de sucesso acima de 90%. Nossa, que maravilhoso. E quais são esses tratamentos? Cirurgia? Mais uma vez, isso vai variar de caso a caso. Que, como ele disse, pela heterogeneidade da doença, isso se estende desde não fazer nada, apenas acompanhar, até casos onde, em doença localizada que merecem tratamento, o paciente pode passar por radioterapia ou pela cirurgia, e hoje, mais recentemente, pela cirurgia robótica. E num extremo da doença avançada, quando ela já não está mais confinada à próstata e já se espalhou para outras partes do organismo, ele pode precisar de tratamentos sistêmicos com bloqueio hormonal e às vezes até quimioterapia. E esse tratamento robótico você pode levar a gente para conhecer? Claro, vai ser um prazer mostrar para vocês. Vamos lá? Vamos lá, claro.
Gente, eu já tô aqui no Centro Cirúrgico do Hospital Santa Lúcia Norte para conhecer o Da Vinci X1, que é o robô mais moderno e é o único do Centro-Oeste. E eu tô muito curiosa, porque ele vem revolucionando todos os tipos de cirurgia intraabdominais. Vamos lá conhecer ele? Tá, Rafael, eu tô muito curiosa. Que brinquedo fantástico esse, né? Não é bem um brinquedo, né? É uma tecnologia super avançada. Esse robô que nós temos aqui é a versão mais moderna que existe no mundo. É o Da Vinci Xi. É uma plataforma robótica que nada mais é do que um avanço da cirurgia laparoscópica. O robô ele é constituído de algumas partes. Essa parte é o que a gente chama de console cirúrgico. É onde o cirurgião fica sentado e ele controla todos os braços do robô através dessa estrutura. Então aqui todos os movimentos realizados pelo cirurgião vão ser replicados pelos braços robóticos que vão estar conectados ao paciente. Esse console ele cria uma imagem ampliada, magnificada em 3 dimensões, o que nos dá um grau de precisão maior na realização dos movimentos de dissecção. Além disso, ele é capaz de filtrar tremores das mãos do cirurgião, aumentando a nossa precisão cirúrgica. Entendi. E então você controla aqui e ele faz todo o trabalho da cirurgia lá. Perfeito. Quem realiza a cirurgia é o cirurgião. Através dos comandos realizados aqui, eles são replicados pelos braços robóticos. Esses são os braços robóticos, são 4 braços que ficam conectados ao paciente. De um modo geral, isso trouxe um grande avanço, porque através dessa tecnologia a gente faz uma cirurgia através de pequenos furos. São furos milimétricos na barriga do paciente, que evita com que a gente tenha que fazer grandes incisões, grandes cortes na barriga do paciente, como nós fazíamos no passado. Então, comparativamente, o tamanho da minha mão com o tamanho de uma pinça robótica, isso mostra a tamanha delicadeza que a tecnologia nos permite, a sua característica minimamente invasiva. Então, é por não precisar criar grandes traumas, grandes cortes, que o paciente se recupera de uma maneira tão precoce, tão rápida. Fantástico, gente. Como a tecnologia pode mudar a vida de uma pessoa, né? Acredito que até para vocês, médicos, tenha mudado completamente. Claro, a gente fica super feliz em ter o que existe de mais moderno no mundo em recurso tecnológico para realizar uma cirurgia minimamente invasiva. Então, nós ficamos extremamente confortáveis em saber que estamos oferecendo o que existe de melhor para os nossos pacientes. Porque quando a gente fala de robô, a gente fala de precisão, né? A gente fala de menos lesões. Também você estava me explicando da cauterização, de hemorragias, tudo muito milimetricamente. Sem dúvida nenhuma, a precisão cirúrgica que nós temos com a cirurgia robótica é muito grande. E isso só traz inúmeros benefícios para o paciente, como os já enumerados. Doutor Rafael, e esse robô incrível, ele só faz câncer de próstata? De jeito nenhum. A tecnologia nos permite operar qualquer órgão interno da cavidade torácica e da cavidade abdominal. Então, as cirurgias que nós fazíamos previamente, com grandes cortes na barriga e no tórax, depois também passamos a fazer por laparoscopia, a gente consegue operar com esse robô. Então, cirurgias de fígado, intestino, estômago, rim, bexiga, próstata, pulmão, todas elas podem ser feitas usando esse robô. São feitos aqui no Santa Lúcia? São feitos aqui no Santa Lúcia. Fantástico conhecer esse robô ao vivo, gente. Eu estava muito curiosa, o tamanho dele, 4 braços. O doutor Rafael estava me mostrando ali, a gente brincou que é um videogame de gente grande, né? Não deixa de ter esta semelhança por conta de estar vinculada a algo que é altamente tecnológico, mas aqui, na verdade, não existe brincadeira. Na verdade, o que acontece aqui é tudo muito sério. Levar só um pouquinho de leveza para esse assunto, que às vezes a gente precisa também, mas muito legal, parabéns, fantástico esse trabalho. Obrigada por me mostrar. Imagina, é um prazer poder trazer essa informação a todo o seu público, trazer a importância de buscar um atendimento preventivo, diagnóstico precoce e dizer aos nossos pacientes que fiquem tranquilos, que aqui eles têm acesso ao que tem de mais moderno no mundo. E a chance de cura enorme. Quando a gente identifica um câncer de próstata numa fase inicial, como eu havia lhe dito, o paciente tem mais de 90% de chance de ficar curado só com a cirurgia. Fantástico. Obrigada, doutora. Imagina. Adorei, viu?
Então é isso, pessoal. Esse foi o Papo Saúde de hoje. Obrigada, Santa Lúcia, pela oportunidade de falar sobre um assunto tão incrível que é um tabu e que precisa ser superado urgentemente. Então, homens, cuidem-se e vocês, mulheres, levem seus maridos, filhas, levem seus pais ao urologista para fazer o exame. Quanto antes for detectado, mais chances de cura. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.